Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, finalmente a gente está com a versão estável do do Arcos, e eu venho mostrar para vocês. Vou dividir o vídeo em algumas partes. Primeiro eu vou apresentar aqui para vocês o que temos de de novidades. Depois eu vou mostrar algumas dicas ou algumas coisas que a gente pode fazer ou melhorar o fluxo. E depois vou gravar um vídeo específico para essa questão da chave de API. Inclusive vou também tentar é, conseguir aquele bônus de US$ 300 para ver se vai dar certo. Lembrando que essa parte do US$ 300 aí do Google tem que ser uma conta nova, uma conta que você nunca assinou um serviço pago do Google. Então eu vou ver se eu consigo trazer esse conteúdo para vocês. Mas de qualquer forma, a parte gratuita a gente vai trazer sim. Bom, de cara, a gente mudou um pouco a interface aqui da vitrine. Retiramos algumas coisas para priorizar justamente a questão dos agentes para vocês. Então, só lembrando, aqui tem vários agentes e nem todos estão ainda, como é que eu posso dizer, alinhado com a estrutura do Arcos. Os que estão mais próximos de estar totalmente alinhado é o Persona Pro. Esse de mascote que eu acabei de adicionar hoje, fiz algumas atualizações, então ele está bem legal, bem integrado. O Restauration aqui, o de restauração, ele está bastante integrado também. E o TVP. Os outros eu estou colocando aqui para testar, para ver algumas coisas, então eles não estão ainda totalmente alinhados. Inclusive, uma coisa legal, por exemplo, agora no Persona Pro, eu estou retirando aquele menu de ajuda que a gente tem, aquele menu clássico lá que eu tenho, que eu criei para mostrar para vocês. E agora quando a gente apertar Ctrl H, automaticamente você vai ver as dicas, o que ele faz, como ele faz, você pode utilizar. Beleza? Aí você apertou Ctrl H de novo, ele some. Então bem fácil, né? Ctrl H, Ctrl H. E aí, aqui também, ó, a mesma função. Então, muito em breve, se não todos, a grande maioria dos agentes vão receber essa função. Beleza? Isso é uma coisa. Vamos por partes aqui. Então, aqui é o catálogo dos meus agentes. Se você comprou um agente individual, se você assinar o Arcos em um plano lá mensal, você vai poder utilizar os seus agentes que você comprou. Se você assinar lá o Arcos lá no anual lá, aí vão estar todos os agentes que a gente for desenvolvendo e for validando, vão aparecer aqui liberados para vocês. E aqui são os agentes gratuitos que eu vou trazer. Esse é aquele de criar imagens lineares lá. E aqui são os agentes que vocês podem criar. Para criar um agente é muito fácil. Quem já está acostumado com criação de agentes é bem fácil. Você vai colar a sua instrução aqui, ele vai contabilizar a quantidade de caracteres. Aí você vem para essa aba, você dá um nome e dá uma descrição. Apenas isso, nada mais. Aí, lógico, você escolhe a cor do seu ícone para identificar. E se você quiser criar atalhos, você coloca aqui. Mas aí depois eu vou criar um conteúdo para vocês bacana sobre isso. Então, basicamente é isso. Aí você pode, se você não está usando nada, você pode desativar os agentes que você não está usando para deixar somente os que você vai utilizar. Em breve eu estou pensando em trazer uma atualização que quando você desativar, aí eles vão para uma aba inativo, para ficar mais limpo aqui para vocês. Mas por hora é isso. Bom, outra novidade é isso daqui, ó. Eu adicionei esta funcionalidade onde vocês podem acompanhar os seus últimos 10
projetos, seus últimos 10 chats que vocês interagiram. Então fica meio que uma espécie de atalho bem bacana para vocês utilizarem. Perfeito? Aqui também é o mesmo ícone, o mesmo atalho aqui, ó. Criar agente é a mesma coisa, só para facilitar. Agora, esse cara aqui é um absurdo. Esse aqui é a grande novidade do Arco. Eu tenho duas telas aqui, eu estou com outra tela que está gravando o vídeo e a outra tela que como é que eu posso dizer? Que eu crio as imagens. Mas eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, desse do senhor Coxinha. Vou pegar isso daqui, ó. Eu vou copiar, eu vou voltar lá no Arcos e vou dar um Ctrl V. Olha lá. Automaticamente eu peguei a imagem dele. E eu posso voltar lá, foi essa daqui, e copiar o prompt. Eu volto lá para... Automaticamente, ó, ele salva e automaticamente eu copio também. Então agora eu tenho, ó, meu mascote salvo aqui, o DNA dele, o prompt dele tá salvo. Então isso é muito bacana. Você pode criar projetos. Deixa eu criar aqui, ó. Vou colocar aqui sim o Coxinha e vou mover ele para lá. A gente tem alguns atalhos, ó, igual vocês estão vendo aqui, ó. Se eu segurar o Ctrl clique, vai aparecer essa barra e aí eu posso mover esse prompt que está selecionado. No caso, eu só selecionei esse para as pastas que eu criei. Vou mover para lá. Mover para lá e vou apagar esse daqui que duplicou. Então, agora eu tenho uma pasta exclusiva para o meu mascote, onde eu posso adicionar prompts. Quer ver, ó? Vou adicionar esse daqui. Eu vou criar uma coleção bem divertida para esse mascote. E aí eu estou criando os prompts. Tá vendo? Ó, nesse navegador especificamente, eu tenho que abrir uma outra e copiar. E aí, esta função aqui, quando você abre o modal, você tem que arrastar. O copiar e colar aqui não funciona. Inclusive, nem o arrastar funcionou aqui. Mas, enfim. Eu posso voltar aqui, ó. E dar um Ctrl V. Depois eu vou verificar porque o arrastar não funcionou aqui. Porque, teoricamente, era para funcionar. Aí, ó. Funcionou. Então, vou apagar esse daqui. Eu comentei que eu tô com outra tela. Quer ver? A outra tela é esse navegador aqui. Deixa eu entrar ali no Flow. Só para vocês verem como é fácil. Lá no meu outro navegador, ó. Eu tô capturando. Não dá para ver a tela, mas eu tô lá na outra aba do Flow. E só dando Ctrl V, ó. Só dando Ctrl V. Viu, ó? Tá vendo? Só dando Ctrl V aqui. Eu tô capturando os meus prompts lá, as minhas imagens, né? Depois eu posso capturar os prompts. Quer ver? Tem umas bem legais aqui que eu criei para Descobrimento do Brasil, olha lá. Aí eu vou pegar esse prompt aí, quer ver? Então, é muito fácil a gente... tá vendo, ó? Os que estão com prompt, você vai ver esse íconezinho verde aí, ó. Tá vendo? E aí, automaticamente... Vou copiar aqui. Vou testar. Opa. Vou testar aqui pra gente ver. Então, aí tem os filtros. Tem aqui, lógico, tá bagunçado porque eu coloquei todos. Mas teoricamente era só pro senhor Coxinha. Então, é algo bem bacana. E aí, você pode aumentar a fonte ou deixar ela do tamanho normal. Você pode controlar aqui, ó, a quantidade de colunas. Então, isso aqui é um absurdo. E você pode favoritar, você pode editar e você pode excluir. Se você segurar... não decorei aqui os... É o Shift Click. Se eu segurar o Shift Click, eu posso excluir em lote. Ou, se eu quiser excluir individualmente, eu aperto aqui. Beleza? Vamos voltar lá para
dos agentes que eu vou mostrar outra coisa para vocês. Vou aqui nesse do mascote. Não é esse que eu quero. Eu vou aqui no meu personalizado. É esse aqui, ó. Esse aqui é o do Senhor Coxinha. Então, assim, deixa eu pedir alguma coisa aqui, ó. Uma coisa bacana que dá para vocês fazerem, vocês segurarem a tecla do Windows e apertar o H. Espera aí que agora eu não vou falar, porque eu vou ativar essa função do Windows aqui. Tecla do Windows mais H. Eu quero que o mascote da coxinha esteja como se fosse no filme de Missão Impossível, onde ele está descendo em uma espécie de cabo de aço e embaixo estão vários raios-x, vários armadilhas do clássico Missão Impossível. É como se o coxinha estivesse resgatando uma coxinha que está em uma redoma de vidro. Isso daqui tem um delay, mas é muito bom para você estruturar ideias, tá vendo? Ó? Funciona basicamente como aquele íconezinho dos chats lá e é uma maravilha. Olha lá, tá vendo? Ó, o prompt que eu capturei lá. Agora eu nunca mais perco uma referência dessa. Vou adicionar o Senhor Coxinha aqui como referência e vamos ver o que ele vai gerar pra gente. Voltando lá pro Arcos, ó, se eu olhasse lá o resultado e quisesse salvar esse prompt lá no nosso acervo, ó, eu poderia clicar aqui e ir lá no Senhor Coxinha e simplesmente salvar. Se eu for lá, o resultado daquela imagem que gerar, eu posso colar nesse prompt aqui. E uma coisa legal que eu adicionei para vocês, ó, tá vendo, ó? Aqui é o acervo. Eu estou no agente do mascote DNA. Se eu clicar no acervo, eu vou justamente para lá. E aqui, ó, é o prompt que a gente pediu. Vamos ver se ele gerou. Olha lá, ó. Que absurdo. Show de bola, né? Aí eu vou abrir, vou capturar e vou arrastar para cá. Acho que o Ctrl V eu tenho quase certeza que não funciona lá. Ele adicionou lá embaixo. Tem um pequeno bug aí que depois eu preciso ver como eu faço. Mas vamos tentar aqui. Não consegui do jeito que eu queria. Depois eu vou corrigir esse bug aí. Mas enfim, aqui ó. Eu tenho agora esse prompt, tá salvo, nunca mais eu perco ele aqui, posso fazer o backup e tudo mais. E aí, um detalhe bacana que eu pensei em tudo aqui para vocês, ó. A gente tava lá no agente de mascote e a gente veio para o acervo. E aqui esse botão funciona exatamente assim, ó. Ele volta para o último chat ativo que trouxe vocês para o acervo. Então, no nosso caso, ó, é o mascote DNA, exatamente o da coxinha lá que a gente pediu. Perfeito? Então, tá tudo bem bacana, bem otimizado, bem para melhorar o fluxo de vocês. Quem usou o Arcos antes e agora pode ver essa barrinha aqui, ó. Eu adicionei essa barrinha para a gente ter um contexto, tá vendo? Ó? Ele marca aqui a quantidade de limite do Gemini para a gente bater no contexto. Quando ele chegar aqui, essa barrinha vai mudando de cor. Quando ela chegar aqui, ele vai informar para vocês que o Gemini começou a esquecer essas primeiras mensagens aqui. Então, ou você começa a apagar, ou você considera abrir um novo chat. Inclusive, sobre apagar, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês também, que isso melhora a otimização de vocês, o consumo de vocês. Não é obrigatório, mas é questão de organização, é bom ter também. Você pode segurar o Ctrl e dar um clique, ó, aparece a barrinha. Esta barrinha você consegue exportar as coisas e consegue também limpar. Eu vou ver aqui o que eu pedi, ó, um pastor careca, tal. Aí eu não quero mais trabalhar com isso daqui, ó. Eu quero deletar e quero ficar lá na parte do coxinha, que é o que eu vou trabalhar. Então eu posso marcando aqui.
até eu chegar no coxinha, só pra gente não perder muito tempo. Opa. Volta. Aqui. Aqui. Aqui foi o do coxinha. Eu posso dar um delete e um enter. Eu apaguei aquele contexto lá. Com isso, eu vou aliviar a minha carga de contexto e vou deixar o meu projeto limpo. Então é bem bacana isso daqui também para vocês. Então, para você apagar, você pode deletar individualmente ou segurar o Ctrl e aí clicar na mensagem. ESC ou X aqui para cancelar. Outra coisa que a gente adicionou aqui é essa questão aqui, ó. Você pode trabalhar no DNA e eu estava trabalhando no DNA e também estava trabalhando no Persona Pro, mas eu vou mostrar para vocês esse daqui, ó. Eu estou trabalhando nesse e agora eu vou trabalhar nesse. Tá vendo aqui, ó? Ficou dois chats aqui, ó. Se eu apertar Alt e K, eu vou mudar de um chat para o outro. Tá vendo, ó? Eu tanto posso clicar aqui para mudar ou usar o Ctrl K para ficar mudando de acordo com o que eu quero fazer. Esse aqui foi o que eu mostrei para vocês lá no grupo, ó. O cliente queria uma arte onde a pessoa estivesse mais ou menos com essa iluminação, essa ambientação, e aí eu utilizei esse agente para criar justamente o que a gente queria. Foi o resultado que eu compartilhei lá com vocês no chat. Então esse aqui é muito bom para restaurar fotos de baixa qualidade, fazer ambientação e tudo mais. Inclusive, aqui tem um caso curioso que eu vou mostrar para vocês. Que acontece o seguinte, ele queria uma iluminação bem específica, que foi aquele resultado de uma iluminação com azul e tudo mais. E aí, ó, eu falei para ele, ó, transforme esse efeito que eu te pedi em um comando que eu possa reutilizar. Aí ele criou um próprio comando aqui, ó, que é basicamente um prompt para eu jogar qualquer imagem e aí eu vou ter aquele contexto daquela imagem com a luz azulada, tal, bem trabalhada e tudo mais. E aí dá para você salvar lá no acervo. Então você pode reutilizar esse prompt para uma outra coisa ou adaptar. Então é uma coisa bem bacana também. Vamos lá, vamos voltar para a vitrine para ver o que eu deixei. Aqui basicamente, ó, a gente esconde para deixar o chat mais visível. Aqui também é para aumentar, para diminuir. Aqui são algumas configurações. Não é nada do fluxo do chat em si. Que Mais? Adicionei também agora, são 5 imagens, antes era só uma. Então você pode anexar 5 imagens. Que mais que tem para mostrar para vocês? Persona Pro, gente, tá redondo. Pelo menos na questão de prompts, ó. Eu tô criando algumas artes. Nada de imagens. É uma beleza. Isso aqui deveria funcionar assim em qualquer lugar, mas como não funciona, a gente precisou criar o Arcos. Mas agora tá rodando liso e perfeito. Então você pode pedir, pode ter as ideias, pode fazer que fica algo bem legal. Deixa eu ver, ó. Eu pedi para ele aqui. Deixa eu ver onde eu comecei a fazer algumas coisas. Aqui, ó. Eu queria um elemento 3D. Depois eu queria ele escovado e tal. Eu acho que eu até salvei no acervo. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Ir lá no acervo. Geral. Aqui, ó. Eu pedi esta sacola. Pedi algumas coisas aí bem bacana. Bom. Basicamente é isso. Depois eu vou mostrar algumas coisas mais em questão dos agentes, mas basicamente é isso. O Arcos já está pronto, estável e a atualização já está disponível. Beleza? Espero que vocês gostem, espero que vocês aprovem e conto com o feedback de vocês. Valeu!